assim a palavra de Deus, conforme é registrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do versículo 1. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Louvado seja Deus. Pela sua santa palavra, oremos mais uma vez. Soberano Deus, assim como tu capacitaste o teu servo Pedro, dando-lhe poder do alto, poder do teu Santo Espírito, para anunciar corajosamente, claramente a tua palavra àqueles homens, assim também abençoe este teu servo nesta noite, para que debaixo da unção do teu Santo Espírito eu também seja um instrumento claro, preciso e fiel da tua verdade ao teu povo aqui reunido. Ó Senhor, que a tua palavra não volte vazia nesta noite, que ela não deixe de cumprir os propósitos para os quais o Senhor a ordenou e a revelou, tanto para juízo daqueles que a rejeitam e a ignoram e a negligenciam, como para a bênção e salvação daqueles que se humilham, que se curvam perante a tua palavra e se rendem a ti com arrependimento e fé. Todos oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar.
Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? A pergunta ecoava ameaçadora entre as paredes do salão do Sinédrio, a mais alta corte religiosa do povo de Israel. Lá estavam Pedro, João e provavelmente o aleijado de nascença curado no meio do salão. Diante deles, seus principais interrogadores, os membros da família do sumo sacerdote de Israel, os homens mais poderosos, o povo de Israel da época. E ao redor deles, em filas concêntricas, em semicírculos, cercando-os de todos os lados, os mestres da lei, os líderes e as autoridades da nação, todos de olhos fitos em Pedro e João e o aleijado, para saber qual seria a resposta daquele milagre produzido no templo. Então, qual seria a resposta? Como é que Pedro responderia aos seus interrogadores? O que ele diria? Quem é que resolveu a enfermidade daquele homem, nascido aleijado, nunca antes tinha andado, mas que agora louvava a Deus andando pelos atos do templo? Coloque-se no lugar de Pedro, imagine comigo a cena, e seria impossível para Pedro não reviver naquele momento o julgamento do seu Senhor Jesus Cristo, que semanas antes tinha sido julgado pelos mesmos homens que estavam ali diante dele, os mesmos que tinham interrogado Jesus e condenado Jesus, agora estavam interrogando Pedro, à procura de algo para condená-lo também, assim como seu Senhor Jesus. Então, o que Pedro faria? O que aconteceria? Se Pedro negasse de novo a Jesus, como ele tinha feito semanas antes, será que haveria perdão desta vez? Uma segunda vez para Pedro? E o que seria dos 5.000 convertidos a Cristo, os 5.000 que creram na pregação de Pedro? O que aconteceria com eles se Pedro fosse desacreditado, se ele se calasse, se ele se omitisse e negasse o Senhor Jesus diante das autoridades de Israel? Mas por outro lado, e se Pedro confessasse a Jesus, qual seria o seu destino? Eles tinham matado Jesus, o seu mestre, semanas antes. Se ele confessasse Jesus, o mesmo poderia acontecer com ele no dia seguinte. Ele também poderia terminar numa cruz romana, tal qual Jesus. E aí o que seria da igreja sem o seu principal líder, seu principal pregador, Pedro? Mas antes que Pedro pensasse mais a respeito, de repente, uma convicção vinda dos céus, uma convicção celestial apoderou-se do seu coração. Sem tremer, sem titubear, Pedro, cheio do Espírito Santo, fez a sua defesa firme e corajosa do nome de Jesus Cristo. Ele respondeu: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Uau! Que resposta! Que resposta tremenda, não? Que coragem de Pedro! Será que ele se reconheceu naquele momento? Será que Pedro se reconheceu? Será que eu acabei de falar isso? Pedro, que semanas antes não teve a coragem de reconhecer Jesus diante de uma criada, uma serva da casa do sumo sacerdote, agora tendo coragem de confrontar o próprio sumo sacerdote e toda a família dele e todo o sinédrio, confessando Jesus Cristo como o Cristo, o Senhor, crucificado e ressurreto. Que coragem, que bravura, que intrepidez do apóstolo. Mas qual é a lição para nós aqui? O que esse episódio, sobre o qual meditaremos nesta noite, tem a nos ensinar? A lição é esta: assim como Pedro e João também ao seu lado, a igreja de Jesus, a igreja de Cristo, ela é chamada por Deus e ela é capacitada pelo poder do Espírito Santo para dar testemunho
do Evangelho de Jesus Cristo, diante de toda e qualquer oposição deste mundo. Como o texto nos ensina isso, e nós veremos como as suas duas partes. A primeira parte, versículos 1 a 4, nos fala sobre a primeira prisão de Pedro e João neste livro, e em seguida, nos versículos 5 a 22, veremos o interrogatório destes dois homens após a sua prisão perante o Sinédrio. Então mantenha sua Bíblia aberta, por favor, comigo. Vamos olhar para o texto, Atos capítulo 4, versículos 1 a 22. Vamos voltar um pouquinho na história. Nós começamos do meio, do auge, do clímax da história, mas temos que descobrir bem como é que Pedro e João foram parar lá, diante do Sinédrio. Por que eles estavam diante desse interrogatório? Os versículos 1 a 4 nos dizem. Voltando um pouquinho mais na história, no capítulo 3 de Atos, você se lembrará que Pedro e João, um determinado dia, estavam subindo para o templo, para a hora do sacrifício da tarde, às 3 horas da tarde, um tempo de oração, quando eles se depararam com um mendigo, aleijado de nascença, às portas do templo, pedindo esmolas, e pela graça sobrenatural de Deus, em nome de Jesus Cristo, o homem foi curado. Mediante este sinal, este milagre, Pedro e João passaram a pregar para os judeus ali presentes o que Deus tinha feito por intermédio deles, como Jesus, o homem a quem os judeus tinham crucificado, mas a quem Deus tinha ressuscitado entre os mortos, como Jesus tinha curado aquele homem. E exatamente neste momento, diz o texto, versículo 1, Atos 4, versículo 1, enquanto Pedro e João ainda falavam, ainda pregavam, de repente, sem anúncio algum, chegaram os batedores do templo, os sacerdotes, os funcionários do templo, e com eles o capitão da guarda, o segundo em comando, o segundo abaixo apenas do sumo sacerdote, aquele que deveria manter a lei e a ordem nos atos do templo, e com eles os saduceus chegaram, e sem pedir licença, sem pedir desculpa, já chegaram dando carteirada nos apóstolos e decretando ordem de prisão, agarrando-os e levando-os. Em quem eram esses homens? E por que eles agiram assim contra os apóstolos? É preciso saber que os saduceus, os últimos mencionados aqui no versículo 1, eles representavam a elite política, intelectual, religiosa e aristocrática de Israel. Uma elite composta de algumas poucas famílias bastante ricas e influentes, que dominavam a vida no templo e que estavam em aliança com o poder dominante da época, em aliança com o Império Romano. Os saduceus eram os defensores do status quo, os defensores das coisas como elas eram, do estabelecimento político e religioso do templo. Eles eram aqueles que faziam aliança com o que quer que fosse, contanto que eles estivessem no poder, mais ou menos como um certo partido político que você e eu conhecemos, que não importa o resultado da eleição, está sempre no poder. Bem, estes eram os saduceus no primeiro século. Quem estivesse no poder, tinha o favor dos saduceus, eles só tinham interesse em estar à frente, por cima dos assuntos da nação. Para esses homens, a esperança de um Messias libertador de Israel era algo passado. A ideia de que Deus poderia entrar na história de novo para salvar o seu povo, operar uma grande obra, uma nova obra de salvação, de libertação, trazendo consigo a ressurreição dos mortos. Isso era uma fantasia antiga, coisa da imaginação popular dos judeus. Bem, agora você deve ter entendido a perturbação desses homens. Versículo 2 começa dizendo que eles estavam muito perturbados. A ideia aqui é de incomodação, inquietação. Eles estão perplexos, agitados com o que estava acontecendo debaixo do nariz deles, ali nos atos do templo, porque uns tais apóstolos, se dizendo discípulos de Jesus, estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. A expressão aqui é muito peculiar. Pedro e João não estavam apenas pregando que Jesus tinha ressuscitado dentre os mortos. Diz o texto que eles estavam pregando em Jesus a ressurreição dos mortos. Leia-se, o tempo de salvação, uma nova época na história, uma nova intervenção de Deus na história, que começou com a ressurreição de Jesus.
trazendo a possibilidade de salvação para todos que se arrependessem dos seus pecados e crescem em Jesus como o Messias. Era tudo que os saduceus não queriam ouvir, aquilo que eles rejeitavam, que não podiam suportar, porque isso significaria que existia um novo rei, um novo Senhor sobre Israel. Eles não poderiam tolerar isso. Já imaginou? Os romanos descobrindo que os saduceus, os responsáveis pelo templo, estavam permitindo estes homens, Pedro e João, homens comuns, permitindo-os pregar em Jesus a ressurreição dos mortos, pregando que Jesus era um rei, que era o Senhor, o libertador do seu povo. E mais, coloque-se no lugar dos saduceus. Semanas antes, eles tinham julgado Jesus, eles tinham condenado Jesus, eles já tinham consentido com o povo de que Jesus não era o Messias, ele não era Senhor. E aqui estavam esses dois homens, Pedro e João, pregando em alto e bom som, ao ar livre, que Jesus estava vivo. O homem que os saduceus condenaram estava vivo e que ele oferecia salvação a todos que se arrependessem dos seus pecados e crescem nele. E como ficariam os saduceus nessa história? Eles não podiam permitir uma coisa dessas de forma alguma. Daí a ação rápida e eficaz desses homens, sem pedir licença, sem pedir desculpas. Diz versículo 3, eles agarraram Pedro e João, e você pode imaginar a comoção. Esses dois pregadores, sendo ouvidos pela multidão, você pode imaginar uma certa altercação, uma comoção lá na frente. O que está acontecendo? Estão levando Pedro e João para onde? O que está acontecendo? E ao anoitecer, os homens sumiram, mantidos em custódia até o dia seguinte, pois já era noite e não havia tempo hábil para eles serem julgados ainda naquele dia. Mas olhe como termina essa primeira parte do relato, versículo 4. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Quais são as lições iniciais para nós aqui? Bem, por mais que a pregação do Evangelho não seja revolucionária, no sentido atual, moderno do termo, o Evangelho não é uma mensagem de revolução política ou de revolução social. Por mais que a pregação no Evangelho não seja uma pregação revolucionária, ela é uma pregação subversiva. Porque o Evangelho, onde quer que o Evangelho seja pregado, ele subverte e incomoda qualquer estrutura ou sistema de poder, seja poder político, poder intelectual, poder religioso, que quer manter Deus e o seu Filho Jesus Cristo fora da equação. Seja a estrutura de poder dos saduceus, o poder político e religioso desses homens, os que se sentiram mais ameaçados pela pregação dos apóstolos e por isso os que representam os maiores perseguidores da igreja no livro de Atos dos Apóstolos, ou seja, em nosso tempo, seja nos tempos em que vivemos, onde o Evangelho incomoda as estruturas seculares de poder político, intelectual e religioso. Quer ver? Você que é universitário, tente se identificar como cristão na faculdade e veja se haverá tolerância e liberdade de expressão para você. Ou tente se identificar na esfera pública, nos meios de comunicação em massa, como um cristão, como evangélico, e você verá quão tolerante e quão aberta é a nossa sociedade para o Evangelho. Tente se identificar publicamente como um cristão, mesmo na nossa cultura ocidental, e você verá os poderosos incomodados, inquietos com o Evangelho. Portanto, onde quer que o Evangelho seja fielmente pregado, o Evangelho de Jesus Cristo, o Messias crucificado e ressurreto, ali a igreja deve esperar crescente oposição à sua mensagem. Quer você seja um cristão em países onde há perseguição oficial, como no Oriente, quer você seja um cristão em países onde há liberdade de culto, ou onde ainda existe tal liberdade, como em muitos lugares no Ocidente, onde nós já vemos crescente hostilidade social, cultural
e política, a mensagem do senhorio de Deus e do senhorio de Jesus Cristo sobre todas as esferas da vida, tanto a pública como a privada, tanto a intelectual como a moral, tanto a civil como a religiosa. Basta crer e confessar que Jesus Cristo é o Senhor sobre toda a vida, que Ele rege toda a nossa existência, toda a nossa cultura e que tudo deve glorificá-lo, e você verá o mundo se incomodando e se perturbando e se levantando mais e mais contra o Evangelho. Mas como veremos logo adiante, com a oposição ao Evangelho surgem também novas oportunidades de pregar o Evangelho. E precisamos estar atentos a isso também, gente, não só aos obstáculos para o Evangelho na nossa cultura, mas as oportunidades. Não só os desafios, mas as portas que Deus abriu para nós em meio a esses desafios, como veremos logo a seguir. Com a prisão de Pedro e João, veio uma nova oportunidade de pregar o Evangelho, agora para os líderes da nação, para a elite de Israel. E melhor ainda, o versículo 4 diz: mesmo que os mensageiros do Evangelho estejam presos, sejam perseguidos e reprimidos, nada consegue parar o avanço do Evangelho. Os pregadores podem ser parados, mas a mensagem não pode ser parada. Pedro e João terminam este dia na prisão, mas diz o versículo 4 que o Evangelho se espalhou e mais alguns milhares creram, chegando a 5.000 homens, 5.000 crentes no Senhor. Pois agindo Deus, não há quem o impeça. Mas a pergunta é: será que nós estamos prontos para proclamar o Evangelho numa cultura crescentemente fechada e hostil à palavra de Deus? Bem, pastor, como nós podemos nos preparar? Como podemos saber se estamos prontos para pregar o Evangelho na nossa cultura crescentemente hostil ao Evangelho? Vamos para a próxima parte, a segunda, mais extensa da noite, versículos 5 a 22. Tendo visto a prisão de Pedro e João, seguimos então para o seu interrogatório pelo Sinédrio. A cena seguinte abre onde nós começamos a nossa reflexão, versículos 5 a 7, mostrando a reunião de toda a cúpula religiosa de Israel para interrogar os apóstolos. E sim, o aleijado, provavelmente, o que nasceu aleijado e fora curado, provavelmente foi mantido em custódia também. Olha o versículo 14, que faz menção a ele provavelmente estava lá como um cúmplice do milagre, arrolado junto com os apóstolos, como culpados por aquele alvoroço. E lá estavam lá esses três homens, Pedro, João e o aleijado curado, sendo interrogados das autoridades de Israel sobre o significado de tudo aquilo. E diz o versículo 6, o versículo 6 faz questão de citar nominalmente alguns dos membros desta cúpula. Menciona Anás, que era uma espécie de poderoso chefão do Sinédrio, ele que não era mais sumo sacerdote, tinha preenchido essa função, mas ainda era o cabeça, o arquiteto do Sinédrio, o homem por trás de tudo. Se ele tivesse um sobrenome, na época talvez fosse Anás Sarnei, era o homem que comandava tudo, mesmo não estando no poder. Era Anás, o poderoso chefão do Sinédrio, e com ele o seu genro Caifás, este sim o atual sumo sacerdote e aquele que tinha interrogado e condenado Jesus semanas antes. E menciona também João e Alexandre, os membros da mais alta cúpula de Israel, homens mais conhecidos pela sua politicagem e brutalidade do que pela sua piedade. Ou seja, a cena não poderia ser mais dramática e mais intimidante para os apóstolos. Como é que eles responderiam à ocasião? Com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Perguntaram os saduceus. E então veio a resposta de Pedro, versículo 8. E a resposta não poderia ser mais surpreendente e mais sobrenatural. Vamos examiná-la porção por porção. Versículo 8 diz que primeiro, esta foi uma resposta ungida. Pedro não poderia ter dado essa resposta por força própria, a não ser que Deus tivesse capacitado. E Lucas, o autor deste texto, faz questão de mostrar isso. Versículo 8 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo.
cheio do poder e da presença de Deus, cheio da unção do Senhor, respondeu aos seus interrogadores. Primeiro, foi uma resposta ungida. Segundo, foi uma resposta sagaz. Veja como começou a resposta no versículo 9. Disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado. Muito sagaz da parte de Pedro. Ele começa pelo quê? Pelo ato de bondade. O que ocasionou aquele interrogatório? A cura do mendigo. O que Pedro está dizendo nas entrelinhas? Peraí, nós estamos sendo interrogados por termos feito bem ao homem? É por isso que estamos aqui, sendo acusados de fazer bem ao homem que nunca andou a vida toda, 40 anos, e mendigava sua existência? É isso mesmo? Sagazmente Pedro está mostrando, desde o início da resposta: olha, não existe base legal para nenhuma acusação, nós não podemos ser condenados, nós fomos presos por ter feito uma coisa boa, por um homem que precisava de socorro, de ajuda. Muito sagaz, muito esperto, muito sensato da parte de Pedro. Mas não para aí. Versículo seguinte, versículo 10, nos mostra que além de uma resposta ungida e sagaz, esta foi uma resposta corajosa e confrontadora. Pedro então responde: bem, vocês querem saber como esse homem foi curado? Versículo 10: saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Tremendo. Pedro estava basicamente dizendo: olha, vocês consideraram esse tal de Jesus um judeu qualquer, mas Deus o fez Cristo, Senhor, Messias. Bem, querem saber quem curou este homem? Não fomos nós, foi Jesus o Cristo, o Messias, o Nazareno que vocês desprezaram. É Ele quem curou este homem. E não para aí a coragem de Pedro. Ele ainda diz: esse Jesus que vocês, senhores, crucificaram, Deus ressuscitou. Este de quem vocês tiraram a vida, Deus o glorificou. Que coragem, bravura! Não só mostrar que Jesus era o Cristo, mas o Cristo rejeitado pelo Sinédrio e glorificado pelo Pai. Quarta coisa, versículo 11, Pedro produziu uma resposta bíblica, uma resposta pautada na autoridade das Escrituras. Ele citou um salmo, Salmo 118, versículo 22. Esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Pastor, que história é essa de pedra? O que isso tem a ver com Jesus e o Sinédrio? Bem, aqui nós temos uma metáfora, uma figura de linguagem, vindo do ramo da construção civil. Na época antiga, quando as pedras eram escolhidas para lançar os alicerces e os fundamentos de um edifício, a pedra angular, a principal, tinha que ser muito bem escolhida, não poderia haver nenhum dano ou variação nela, porque ela daria sustentação e ordem a todo o fundamento. Isso aqui falando de uma pedra que os construtores avaliaram, examinaram, dizendo: essa não serve, escolha outra. Mas essa pedra rejeitada, ela foi escolhida por Deus e se tornou pedra angular de um novo prédio. De onde vem essa linguagem? Vem do Salmo 118 e faz referência a um rei de Israel comparado a essa pedra, um rei desprezado por Israel e desprezado pelas nações, mas um rei a quem Deus escolheu e vindicou para se tornar a pedra angular, o início de um novo povo, de um novo prédio, de uma nova construção. O texto não poderia ter sido melhor escolhido por Pedro. Ele está dizendo: olha, este rei, esta pedra que vocês, Sinédrio, rejeitaram, Deus elevou a mais alta posição, a pedra mais importante, a pedra angular, é Jesus. Jesus é a pedra, Jesus é o rei que vocês rejeitaram, mas que Deus escolheu para erguer um novo prédio, um novo povo. E de onde Pedro tirou essa ideia de que Jesus era a pedra, da qual falava o Salmo 118? Foi o próprio Jesus quem disse isso. Lá em Lucas capítulo 20, versículo 17, quando Jesus foi interrogado em Jerusalém pelas autoridades, pelos sacerdotes, quando perguntaram a Jesus: quem é você? Com que autoridade você faz essas coisas?
Jesus respondeu com o Salmo 118, versículo 22, a pedra que vocês rejeitaram é a pedra que Deus escolheu. Eu sou a pedra. Pedro só está repassando a resposta de Jesus. Jesus é a pedra, Ele é o rei que vocês rejeitaram, mas que Deus transformou em pedra angular. Então essa foi uma resposta ungida, uma resposta sagaz, uma resposta corajosa, uma resposta bíblica, mas por fim uma resposta evangelística. Veja o versículo 12, a conclusão da defesa inicial de Pedro: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Se Pedro já não tinha sido corajoso o suficiente, ele vai além, até aqui ele só defendeu o evangelho, ele só expôs o evangelho, mas aqui no final o que ele faz? Ele confronta as autoridades com a necessidade deles do evangelho. Está dizendo: olha, vocês subestimaram este rei, vocês crucificaram o Messias, desprezaram Jesus, Deus o glorificou, e agora saibam vocês que não existe salvação para ninguém neste mundo, muito mais para vocês, salvação dos seus pecados, a não ser pelo nome deste Jesus. O mesmo Jesus que curou este homem, que salvou o mendigo, é o que pode salvar vocês dos seus pecados, saduceus. Que resposta, não? Que coragem, que bravura. O que tudo isso nos ensina, meus irmãos? O que tudo isso tem de proveito para nós? Bem, a mesma coisa que Pedro fez naquele momento diante do Sinédrio é o que o próprio Pedro disse que todos nós devemos estar prontos para fazer quando chegar a nossa hora. Onde diz isso, pastor? Pode abrir em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. O que diz o texto? Escrito por Pedro, o mesmo sobre quem estamos lendo aqui. 1 Pedro 3,15 diz: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual é a ponte aqui? O que Pedro fez diante do Sinédrio é o que Pedro disse que todo cristão deve estar pronto para fazer. Deve estar pronto para dar resposta da razão, da esperança que tem em Jesus Cristo. E na próxima vez que alguém te perguntar sobre a sua fé, da próxima vez que alguém te indagar sobre a sua confiança no Evangelho, sobre a sua confiança em Jesus, pergunta: você estará pronto? Você estará preparado para dar resposta da sua fé, para dar razão da sua fé? Você estará pronto como Pedro, pronto para responder segundo a palavra de Deus? Não eu acho, não eu sinto, não eu penso, mas está escrito, diz a palavra. Você estará pronto não só para responder segundo a palavra, você estará pronto para responder segundo a direção do Espírito Santo. Você estará cheio do Espírito Santo para anunciar com autoridade e intrepidez a palavra de Deus. Pois tem muitos que conhecem a palavra, mas que carecem de poder para transmiti-la, de unção para proclamá-la. E há muitos que dizem que têm unção, mas não conhecem a palavra e não têm o que dizer. Não é uma coisa ou outra, mas uma coisa e outra. É estar cheio da palavra e cheio do Espírito Santo para fazer as duas coisas: anunciar a palavra no poder do Espírito Santo, como fez Pedro aqui. Estaremos prontos para responder de forma sagaz e sensata, mas também de maneira corajosa e confrontadora os que nos questionam, os que fazem pouco da nossa fé. Estaremos prontos não só para defender o Evangelho, mas para confrontar o mundo com a sua necessidade do Evangelho. Nós estaremos prontos
para dizer ao mundo que nos pergunta que Jesus não é apenas um Salvador, mas o Salvador. Que o Evangelho não é apenas uma dentre muitas mensagens de salvação, mas a única mensagem que pode trazer salvação dos nossos pecados. Não é isso que Pedro disse no versículo 12? Não há nenhum outro nome pelo qual importa que os homens sejam salvos. Isso não quer dizer que não existam outras ofertas de salvação por aí. Algumas religiosas, outras não. Mas há muitas mensagens sendo pregadas dentro e fora da igreja, que prometem nos salvar da pobreza, do tédio, das estruturas sociais e tradicionais, nos salvar do que mais? Da enfermidade, nos salvar do anonimato. Há muitas mensagens sendo pregadas que podem nos salvar do alívio físico e emocional, que podem nos trazer bem-estar pessoal, prosperidade financeira, terapia psicológica e espiritual. Mas irmãos e irmãs, só tem uma mensagem que vai te salvar do inferno. Só tem uma mensagem que pode te perdoar dos seus pecados. Só tem uma mensagem que pode te libertar a sua alma da condenação eterna. Só tem um que pagou o preço, seu nome é Jesus Cristo. E não há nome, outro nome dado aos homens, pelo qual importa que nós sejamos salvos dos nossos pecados, senão Jesus Cristo. Não Maomé, não Moisés, não Buda, não Kardec. Quem quer que seja, só um nome: Jesus Cristo. Jesus o Cristo, que morreu e ressuscitou. Só Ele pode nos salvar da condenação eterna. Só Ele pode nos lavar dos nossos pecados. Você estará pronto para dizer isso? Com toda sagacidade, com toda coragem, com toda convicção, com toda autoridade vinda do Espírito Santo. Será que quando chegar a nossa vez, teremos coragem para anunciar Jesus e pregar este Evangelho, o Evangelho, para a glória de Deus e para a salvação dos perdidos? Em qual foi a resposta do Sinédrio? Vamos fechar o relato desta noite. Como eles responderam àquilo? Versículos 13 a 18. O texto mostra, eles ficaram admirados, boquiabertos. Eles não sabiam o que fazer. Versículo 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. De onde veio aquela coragem, aquela autoridade toda? Ele só pode ter vindo do mestre deles, a quem eles crucificaram, Jesus. Eles ficaram admirados. O versículo 14 seguinte diz que eles ficaram sem palavras. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Não tinha o que dizer. As provas eram todas a favor dos apóstolos e contra o Sinédrio. Estava lá um homem curado, em nome de Jesus. O que você faz com isso? E por fim, os versículos 15 a 18 mostram que o Sinédrio ficou sem alternativas. Você vê até o constrangimento deles aqui, talvez os olhares cruzados. E agora? O que a gente faz? Acabou o interrogatório, né? Diz o versículo 15, tiveram que retirar os apóstolos para deliberar o que fariam. Não tinham um plano B, achavam que iam conseguir confrontá-los, aquietá-los, acovardá-los e acabar com a história. E foi justamente o contrário. Se desfizeram dos apóstolos e começaram a deliberar entre eles, vendo que não tinha nada mais a fazer, não havia base legal para mantê-los, ou acusá-los, ou condená-los, não tinha como negar a cura daquele homem. Bem, o que sobra? Quando você não tem argumento, o que sobra? Você tem que apelar. Se você não tem alternativa, o que você pode fazer? Você pode ameaçar e censurar. E é exatamente o que eles fizeram. Versículos 17 e 18. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E aí veio a segunda surpresa daquele interrogatório. Qual foi a segunda surpresa? Pedro e João não se calariam. Eles continuariam confrontando o Sinédrio.
O que eles disseram? Versículos 19 e 20. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmo, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Em outras palavras, Sinédrio, se Deus mesmo curou esse homem, e todo judeu piedoso do primeiro século saberia que um milagre como aqueles só tinha uma de duas razões, uma de duas explicações: ou era uma obra verdadeira feita por Deus, ou era uma obra falsa feita pelo diabo. Não tinha terceira opção. E tudo indicava que era uma obra de Deus e não do diabo. Se Deus mesmo tinha operado aquele milagre, e se aquele milagre foi operado por Deus para dar testemunho de Jesus crucificado e ressurreto, e se o próprio Deus tinha autorizado Pedro e João para anunciarem o nome de Jesus, bem, a conclusão é óbvia, não? Quem era o Sinédrio para dizer para Pedro e João que eles não podiam mais falar em nome de Jesus? A quem que Pedro e João deveriam ouvir e obedecer? O Sinédrio ou Deus? Não era apenas o direito dos apóstolos pregar o nome de Jesus, era o dever deles continuar pregando o nome de Jesus. Bem, o que esse primeiro caso, de alguns que veremos neste livro, esse primeiro caso de desobediência civil pacífica dos apóstolos nos mostra? Bem, por mais que as autoridades humanas sejam constituídas por Deus, a Bíblia ensina isso, e por mais que nós cristãos devemos obedecer e respeitar as nossas autoridades humanas, a Bíblia também ensina isso. As Escrituras também ensinam que as autoridades humanas jamais podem exigir de nós cristãos obediência àquilo que afronta o ensino claro das Escrituras. Ou seja, quando existe um conflito claro entre a autoridade humana e a autoridade divina, o que dizem os nossos governantes e regentes e o que diz a palavra de Deus, a sua decisão é clara, é simples. Pedro mesmo resumiria isso mais tarde: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando os homens nos dizem para parar de pregar o Evangelho, nós não podemos obedecer aos homens. Quando os homens dizem que nós não temos o direito de falar em nome de Jesus, não podemos obedecer aos homens. Quando os homens nos dizem que não podemos defender publicamente o Evangelho e tudo que é caro ao Evangelho, valores caros ao Evangelho como a santidade da vida, numa cultura cada vez mais abortista, como a santidade do casamento, numa cultura cada vez mais avessa ao modelo de Deus, quando os homens dizem que não podemos falar em nome de Deus e da sua palavra, bem, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque os homens não têm o direito de dizer o que podemos ou não dizer em nome de Deus. Bem, não tendo mais o que fazer, o relato termina, versículos 21 e 22. Não havia mais o que fazer. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Pois bem, o que todo esse relato nos ensina de mais importante nesta noite? Como já dissemos, assim como Pedro e João, todos nós cristãos, todos os que aqui se identificam como discípulos do Senhor Jesus Cristo, cada um aqui é chamado por Deus e capacitado pelo Espírito Santo para dar testemunho do nome de Jesus diante de toda e qualquer oposição do mundo, aconteça o que nos acontecer. Nós não temos apenas o direito de pregar a palavra de Deus, o direito de anunciar em Jesus a salvação dos homens. Por mais que o mundo queira caçar ou reprimir a voz da igreja, não temos apenas o direito, nós temos o dever celestial e divino de pregar o nome de Jesus, de anunciar que só a salvação eterna dos nossos pecados
em nome de Jesus, para aqueles que se arrependem e creem. E se alguém aqui ainda não o fez, que o faça. Renda-se, arrependa-se, creia, pois quem vos fala não é este homem, é o Espírito Santo que fala nesta noite por meio da palavra de Deus. Renda-se e creia, e seja salvo dos seus pecados. E toda vez que o Evangelho foi pregado assim, é porque o Espírito Santo está nos autorizando e nos capacitando para anunciar salvação somente em nome de Jesus. E ninguém tem o direito de nos dizer que não podemos pregar isso. É direito nosso e é dever nosso que o façamos. E ao fazermos isso, quando o fizermos, na coragem que o Senhor nos dá, saibamos que há grande possibilidade de oposição, tanto no tempo dos apóstolos, como no nosso tempo. Não, esta oposição em nossa terra e em nosso tempo talvez não tome a forma, provavelmente não tomará a forma que toma em outros países, onde há prisão, onde há tortura, onde há atentados e cassação de direitos civis. Não, mas espere perder algumas amizades, espere perder algumas oportunidades no seu trabalho, no seu círculo profissional. Espere um tratamento um pouquinho mais distante e frio, quando te identificarem como um verdadeiro cristão, uma verdadeira testemunha do Evangelho. Se você quiser ser fiel ao Evangelho e pregar Jesus, espere retaliação, espere oposição, espere algum tipo de retrocesso. Mas prepare-se também para as oportunidades. Talvez não serão oportunidades de promoção e de reconhecimento, mas serão oportunidades de anunciar o verdadeiro Evangelho para quem nunca antes o ouviu. Quando te identificarem como um cristão de verdade, um cristão íntegro, que não fala necessariamente o que agrada, mas fala a verdade, quem sabe novas portas se abrirão, novas oportunidades surgirão, como surgiu para os apóstolos aqui, quando eles corajosamente anunciaram o nome de Jesus. É isso que nos mostra a história de Pedro e João diante do Sinédrio, mas é isso que nos mostra a história de um outro discípulo de Jesus diante de outra corte política e religiosa. A data era 18 de abril de 1521. Na cidade de Worms, na Alemanha, estavam reunidos Carlos V, o sucessor ao trono do Sacro Império Romano, bem como todos os nobres e o alto clero das terras alemãs. O motivo desse encontro singular era um só: confrontar o monge rebelde. Quem era o monge rebelde? Martinho Lutero. Confrontá-lo com seus escritos e exigir dele a plena revogação das suas doutrinas contrárias aos ensinos do magistério da Igreja Católica Romana, conforme expressos pela primeira vez em suas famosas 95 teses, afixadas por ele na porta do castelo de Wittenberg em 31 de outubro de 1517. O salão estava repleto de testemunhas nobres e eclesiais, e depois de sucessivas tentativas frustradas da Igreja Romana, finalmente Lutero foi colocado contra a parede para responder de uma vez por todas de que lado ele estava: do Papa e da Santa Sé, ou das doutrinas que ele ensinava e defendia. Em diante de tal convocação, Lutero proferiu o que ficou conhecido como o primeiro grande discurso evangélico mundial. Ele disse: como Vossa Majestade e Vossas Altezas exigem de mim uma resposta simples, quero dar uma tal sem chifres e dentes. Caso não for convencido por testemunhos da Escritura e por motivos racionais evidentes, pois não creio no Papa nem nos concílios, pois é evidente que erraram muitas vezes e se contradisseram. Estou convencido pelas passagens da Sagrada Escritura que mencionei, e minha consciência está presa à palavra de Deus, e não posso nem quero revogar qualquer coisa, pois não é sem perigo nem salutar agir contra a consciência. De outra maneira não posso, aqui estou, que Deus me ajude. Amém. Pergunta: de onde veio a coragem de Lutero? E de onde veio a coragem de Pedro e João? E de onde veio a coragem de homens e mulheres destemidos da história, que defenderam
publicamente Jesus como seu Senhor. De onde veio essa coragem? Nosso texto responde, Atos 4, versículo 13. Eles ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles andaram com Jesus. E quem anda com Jesus tem coragem para enfrentar o que for. Você está andando com Jesus? Você está firme no Evangelho? Firme na palavra de Cristo? Firme em oração? Firme com o povo de Deus? Quando chegar a sua hora, as pessoas verão e dirão: esse aí esteve com Jesus. Esse aí está andando com Jesus. E Jesus está andando com ele. Quando chegar a nossa hora, meus irmãos, que nós estejamos com Jesus e que Jesus esteja conosco, que seu Espírito nos capacite, que seu Espírito nos fortaleça para sermos fiéis e corajosas testemunhas do Evangelho, do nome de Jesus. Vamos orar. Cremos, Senhor, que Tu estás aqui. Tu estás aqui, Senhor, chamando o Teu povo para andar contigo, como andaram Pedro e João. Cremos que Teu Espírito está aqui pronto a nos revestir de força, coragem e unção para anunciar o nome de Cristo nesta terra. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoe-nos, Senhor, pedimos novamente, perdoe-nos a nossa pouca coragem, a nossa pouca intrepidez, a nossa missão, a nossa negligência em anunciar o nome diante dos que nos interrogam neste mundo, diante daqueles que questionam a nossa fé. Perdoe-nos, corrige-nos, converte-nos, capacita-nos, Senhor, e dá-nos mais oportunidades para anunciar o nome sobre todo nome, seja para parentes, amigos, vizinhos e colegas, supervisores, diretores, pessoas em autoridade ou sob nosso comando, a quem quer que esteja ao nosso alcance. Senhor, enche-nos do Teu Santo Espírito, enche do Senhor, sopra do Teu Espírito, o mesmo Espírito que encheu e se apoderou do apóstolo Pedro, que este Espírito venha sobre nós nesta noite. E todas as vezes em que o Senhor nos der oportunidade para anunciar o nome de Cristo, que novamente o Senhor nos visite com o poder do alto, para que o Teu Evangelho avance, mesmo que nós sejamos hostilizados, marginalizados, reprimidos, que a Tua palavra avance, que a Tua palavra avance, que a Tua palavra avance e continue conquistando mentes e corações pelo poder do nome de Cristo Jesus, o nome sobre todo nome, o único nome pelo qual importa que os homens sejam salvos, que todos os homens sejam salvos, somente pelo nome de Cristo Jesus. E se houver entre nós hoje aqueles que ainda não foram salvos, que não creram e se renderam ao nome de toda a sua mente, de todo o seu coração, que o Teu Santo Espírito convença e converta esses corações para Ti, para que Te pertençam e Te sirvam agora, de agora em diante, pelo restante das suas vidas, como testemunhas corajosas do Teu Evangelho. Nós assim Te suplicamos, em o nome de Cristo Jesus. Amém.